Olá, amigos do Centro Espírita Estrela da Seara. Para mim é uma grande satisfação estar com vocês novamente nesse ambiente virtual. Eu sempre falo, né, do meu apreço, do meu carinho por esta casa, de como que os trabalhadores, né, são cuidadosos por selecionar os temas doutrinários que tenham fidelidade com a codificação kardeciana, ressonância com o Evangelho de Jesus. E para hoje, eu não sei nem o que eu vou dizer, né? Porque deram um tema, né? Presentearam com um tema que, assim, sempre nos emociona, sempre nos toca de um modo muito especial. A figura do apóstolo Paulo é inspiração para os nossos desafios tão menores e que a gente bate tanto cabeça, né? E Paulo é ânimo, é resolução, coragem, é enfrentamento de si mesmo, é desassombro, né? É perseverança e é trabalho até o fim. Então, agradeço demais por esse presente. Recebam meu abraço afetuoso, meu carinho, e que Jesus nos inspire e nos abençoe nessa tarefa bela, porém desafiadora, de falar de Paulo de Tarso. Antes da gente começar, eu gostaria apenas de colocar aqui algumas referências, né? Porventura, quem deseja se aprofundar nesse tema, pesquisar mais sobre Paulo de Tarso, né? A gente tem algumas indicações, como o livro No Dicionário da Bíblia, organizado por J.B. Douglas, uma produção de mais de uma centena de teólogos, um livro muito consistente, consolidado. O livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, que resume as experiências, né, dos apóstolos e os lances dos enfrentamentos que eles precisaram empreender, sobretudo incluindo Paulo, né? A obra Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, e o texto, O Livro dos Médiuns, de Paulo o Apóstolo, escrito por Hermínio Corrêa Miranda, publicado na revista O Reformador, de fevereiro de 1974. E para aqueles que ainda desejem mais indicações, as epístolas paulinas, né, que são assim, trazem o espírito vivo do nosso querido apóstolo. Então vamos começar do começo, né, de quando Paulo, chamado Saulo, natural de Tarso, lá nasce. Vamos, para simplificar as nossas modestas reflexões aqui, referenciá-lo sempre como Paulo, porém sabendo que houve um momento da sua vida em que ele fez uma alteração nominal. Na obra Paulo Estevão, o Espírito Emmanuel vai dizer que esse momento foi depois que ele encontra o procônsul de Neapafos, Sérgio Paulo, que estava ainda com remanescentes, repercussões de uma doença que ele teve, a época quando foi hóspede, né, de uma embarcação de uma galera romana, que Estevão cuidou dele, né, na época ainda Gesiel, cativo das galeras romanas, e depois de muitos anos, Sérgio Paulo tem um retorno, né, desse adoecimento, pede ajuda a um mago chamado Bar Jesus, né? E esse mago, que na verdade utilizava de certos sortilégios e tentava impressionar Sérgio Paulo, não conseguiu grandes avanços para a recuperação da sua saúde. E Sérgio Paulo, sabendo que na cidade havia ali a permanência de Barnabé e, na época, Saulo de Tarso, ele os chama para conversar. Eles, Saulo e Barnabé, vão, né? Saulo sabia da história de um tal romano, Sérgio Paulo, por conta do que Pedro havia lhe contado, né, das peripécias lá de Estevão, e Saulo começa a falar sobre o Evangelho de Jesus, dizer que servia, né, a um Senhor que curava todos os males do espírito, né, e por consequência também do corpo. E assim acontece
uma série de eventos que a gente não vai se ater nesse momento, mas dentre eles, Bar Jesus emudece, né? Também chamado Mago Elimas. E Saulo consegue, através da sua visita, de se colocar como intermédio da espiritualidade superior, ele que era um médium com diversas faculdades assim estonteantes, né? Muito proeminentes, dentre elas a cura, acaba favorecendo essa recuperação da saúde de Sérgio Paulo. E por conta desse fenômeno, né, desse acontecimento, que foi muito importante, porque Sérgio Paulo, por conta disso, né, mobilizou todos os esforços para a criação da primeira igreja cristã naquelas redondezas, assim alarmando a mensagem da Boa Nova. Barnabé sugere que Saulo então passe doravante a se chamar Paulo, né, mudando apenas o mesmo nome, mas mudando a forma como escrevia, né? E aquilo ali ficou marcado, entre aspas, como esse batismo, né? Não obstante, a gente saiba que o batismo que Jesus proporciona é aquele feito pelo Espírito Santo que já havia se dado muito antes. Então, para sintetizar as nossas reflexões e para a gente não se preocupar muito se é o momento de chamar Saulo ou o momento de chamar Paulo, a gente vai chamar de Paulo sabendo dessa ressalva, né? Desse acontecimento que foi posterior à vista dele, né? O encontro dele com Jesus às portas de Damasco, posterior ao apedrejamento de Estevão e vários eventos importantes, a morte de Abigail e vários outros eventos. Tudo bem? Então, Paulo era descendente da tribo israelita de Benjamim e um zeloso membro do partido dos fariseus. Ele nasceu na cidade de Tarso, daí o nome Paulo de Tarso, na Cilícia, e tinha cidadania romana, assim como os seus antepassados. Disse a tradição que os antepassados de Paulo eram da Galileia. Não é certo se eles migraram para Tarso por razões comerciais ou se foram colonizados por um governante sírio qualquer, mas o fato é que eles eram cidadãos romanos e isso sugere que eles já residiam em Tarso há algum tempo. Tarso não era definitivamente uma cidade sem importância, né? A época em que Paulo nasceu, ela já era um notável centro comercial e de cultura. E os eruditos têm suposto que Paulo se familiarizou com diversas filosofias gregas, cultos religiosos durante a sua juventude, mas esteve em Jerusalém desde bem novo, desde bem jovem. Ele foi criado por sua mãe, que mais tarde faleceu, e foi educado pelo rabino Gamaliel, né? E, enquanto ainda jovem, doutor da lei, recebeu inclusive autoridade oficial pelo sumo sacerdote para dirigir uma das maiores perseguições contra os cristãos, pelo menos a primeira de muita, e na qualidade de membro de uma sinagoga ou concílio do Sinédrio. Então, veja como ele tinha assim uma grande gozava, né, de privilégios e de uma grande admiração entre seus compatriotas. À luz da educação e proeminência de Paulo desde cedo, nós podemos entender que a sua família tinha recursos de sua posição proeminente, tanto que o pai sustentava ele em Jerusalém, né? E o próprio acesso do seu sobrinho, filho da sua irmã Dalila, mais tarde, entre os líderes de Jerusalém, está em conformidade com essa impressão, conforme consta no livro de Atos. Nos parece que o seu pai era comerciante, fabricante de tendas e vendia essas tendas para os andarilhos, né, para aqueles que passavam, que se insolavam no deserto, que estavam em trânsito. E, além disso, era também comerciante no sentido da rede de transportes até então, né? Lembremos que naquela época as grandes distâncias eram vencidas com base nas embarcações marítimas, né, se houvesse acesso pelo mar, e pela via terrestre utilizando os animais, né? Sobretudo os camelos. E com respeito à aparência pessoal de Paulo, há poucas evidências,
Mas as tradições mostram que não era uma figura fisicamente impressionante, embora sua energia moral fosse marcante. Alguns dizem que parecia um homem pequeno em estatura, com cabelos ralos, né, na cabeça, sobrancelhas ligadas, um nariz um tanto quanto convexo, cheio de graça. E na obra Amor e Sabedoria de Emmanuel, de Clóvis Tavares, aqui vai outra referência, né? Capítulo 4, Emmanuel e o apóstolo Paulo, uma mensagem inédita. O autor vai compartilhar uma mensagem íntima de Emmanuel, recebida pelo médium Chico Xavier em São Leopoldo, em 13 de março de 1940, que fala de um encontro entre o senador romano Publius Lentulus, Emmanuel, né, em outra existência, e o apóstolo Paulo, em Roma. Então, Emmanuel vai dizer que nós faríamos uma boa coisa se lêssemos mais as cartas de Paulo e meditássemos nelas, né? Porque, de fato, ali tem o espírito vivo desse querido apóstolo. E ele diz que o convertido de Damasco foi o agricultor humano, que conseguiu aclimatar a flor divina do evangelho sobre o mundo. Muitas vezes foi áspero, pois a terra não estava amanhada, e sim em alguns pontos oferecia leiras brandas e férteis, na maioria eram regiões em espinheiros e pedregulhos. Paulo foi o lidador de sol a sol. O seu fervoroso amor foi a sua bússola divina. A sua paixão no mundo, iluminada por sua dedicação ao Cristo, transformou-se na base onde deveria brilhar para sempre a claridade do cristianismo. Então, quando a gente fala de cristianismo primitivo, não tem como não se lembrar do apóstolo Paulo. Um homem que permaneceu, não obstante, fiel à lei de Moisés, equivocado em relação aos seus caminhos. Foi por muito tempo extremista, né? Bastante ferrenho defensor, não medindo esforços, inclusive proporcionando, né, certos desastres, certos crimes, com requintes de crueldade. Não obstante, o seu amor à verdade, quando elucidado, não pensou duas vezes em reajustar o seu caminho, né, e seguir conforme aquilo que o Evangelho nos estabelece. Então, a partir desse momento, ele se dedica completamente ao Cristo, à propagação do Evangelho, a ponto de sacrificar a sua própria vida e a sua própria felicidade para esse mistério. Então, a dedicação de Paulo sempre, assim, se destaca e a gente toma como inspiração, porque por vezes a gente titubeia e ameaça desistir ou enfraquecer a nossa força por coisas muito pequenas, né? Por infortúnios, vicissitudes comuns do nosso processo evolutivo, da nossa vida material, né? E nesse relato, Emmanuel ainda vai dizer: eu o conheci em Roma, nos seus dias de trabalho mais rude e de provações mais acerbas. O vi uma vez unicamente, quando um carro de estado transportava o senador Publio Lentulus ao longo da Porta Ápia, mas foi o bastante para eu nunca mais esquecê-lo. Um incidente fortuito levara os cavalos a uma disparada perigosa, mas um jovem cristão, atirando-se ao caminho largo, conseguiu conjurar as ameaças. Avistamos então um pequeno grupo, onde se encontrava a sua figura inesquecível. Trocamos algumas palavras que me deram a conhecer a sua inteireza de caráter e a grandeza da sua fé. Essa era uma impressão comum com todos os que se encontravam com Paulo, né? Uma presença marcante, uma profunda honestidade, um amor assim imenso à lei de Deus. E Emmanuel vai dizer que nesse momento havia acabado de ocorrer a trágica desencarnação de Lívia Lentulio, a sua esposa, e Publio Lentulus trazia o seu espírito atormentado. E nesse ínterim as palavras de Paulo eram firmes e consoladoras. O grande convertido não conhecia a úlcera que o sangrava, mas suas expressões indiretas foram imediatamente ao fundo da alma, provocando um dilúvio de emoções e esclarecimentos. Paulo era do tipo de que
falava muito com poucas palavras, né? Que a sua energia, o seu magnetismo espraiava nos seus ditos e feitos. Daí o fato dele ter sido, de terem sido a ele, né, atribuídos diversos ditos milagres, né? Transformações, curas, processos de renovação, por conta desse magnetismo extraordinário, né? Desse homem que soube cortar da própria carne, que soube renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e servir Jesus. E Emmanuel finaliza esse comentário dizendo: luzeiro da fé viva, Paulo não pode ser esquecido em tempo algum. Seu vulto humano é o de todo homem sincero, que se toque de amor divino pelo Cordeiro de Deus. Lede-o sempre e não vos arrependereis. E, de fato, a gente acredita penhoradamente nisso, né? Veementemente nisso. Ler o apóstolo Paulo é estar em contato conosco. Não há como ler e não refletir, e não se sentir tocado pelas palavras, pelos ensinos, pelos exemplos, né? Há uma outra obra, aqui vai mais uma referência, As Marcas do Cristo, volume 1, Paulo, o Apóstolo dos Gentios, escrito por Hermínio Corrêa de Miranda, em que ele vai dizer que Jesus, sem perda de tempo, convoca o seu sublime ministério, luminoso e enérgico, esse espírito, né, que for assinalado para a realização superlativa de levar o evangelho a todos os povos da terra. Mas, que no início, se desviara da sua verdadeira senda. Isso é interessante e sem presunção, mais próximo da nossa realidade. Quantas vezes nós também, ao receber os chamados, não para um grande ministério, mas essas pequenas convocações do dia a dia, né, que Jesus nos propicia, nós damos de ombros, viramos as costas, não queremos saber, deixamos para depois, porque temos outras prioridades, né? E acabamos dando ouvidos a outros caminhos, seguindo por outras trilhas e quase sempre nos arrependendo amargamente. No caso de Paulo, ele estava desviado da verdadeira senda, como muitos de nós estamos ou estivemos, no passado não muito distante. Daí a necessidade de reajustarmos essa rota. E Paulo nos ensina algo muito importante. Não obstante o remorso, o arrependimento por tudo que fizemos, não nos fixar, não nos paralisar na culpa. Né? Que a gente não fique assim, de mãos e pés atados, que a gente continue a caminhar, trabalhe para o nosso próprio aperfeiçoamento, para a renovação dos nossos propósitos e continue aberto para tudo que a vida pode nos proporcionar e gratos perante essa oportunidade. Hermínio também cita que no livro Caminho, Verdade e Vida, o Espírito Emmanuel esclarece: a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonada pela lei, mas não pelos vícios. Então, quando ele compreende a extensão do seu próprio erro, reconhecendo que aquele que ele odiava, né, que ele dizia odiar, que ele perseguia, e todos os seus seguidores, sucessores, a figura de Jesus Cristo era, de fato, o Messias que ele, enquanto judeu, aguardava, ele percebe a excelsitude, a grandiosidade de Jesus e não vacila um só instante para assumir por inteiro a responsabilidade que lhe cabia na difusão do cristianismo, cheia de exemplos dignificantes, testemunhos contínuos e renúncias santificantes. É muito bonito, né, de ler a história de Paulo e perceber o quanto que ele precisou rasgar o véu das suas próprias ilusões, né? Embora esse processo não seja exatamente bonito, mas muito doloroso. Mas o quanto que ele teve a coragem de reconhecer os seus erros, né? De se reconhecer orgulhoso, egoísta, ainda utilizando de uma fúria insaciável, né? Por conta da sua imensa dor e do quanto que ele pôde se renovar, né? E em Paulo, o evangelho, ele reluz porque mostra um processo ali vivo de redenção. Então, o poder do evangelho é
comprovado no estudo de caso de Paulo de Tarso, né? O encontro com Cristo ressurreto e a sua experiência acerca do martírio de Estevão, sem contradita, produziram um forte impacto sobre ele, né? E a pergunta no Cristo glorificado está lá em Atos, capítulo 26, versículo 14. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E naquele momento, ele pergunta quem era, né? O Cristo se identifica e Paulo se rende, como quem diz: que queres que eu faça? Né? Faço qualquer coisa para me redimir. Emmanuel faz inclusive um comentário. Aquela alma resoluta, humilhada e ferida, dava mostras da sua nobreza e lealdade. Saulo não escolhe tarefas para servi-lo, entregando-se de alma e corpo, como se fora ínfimo servo, interroga com humildade o que desejava o mestre da sua cooperação. E aí, trazendo um pouco para as nossas vidas, para que de algum modo essas modestas reflexões possam nos suscitar novos entendimentos, novas percepções de como a gente está, né? De como a gente quer ficar, de quem a gente quer se tornar, nós ainda temos muita dificuldade, grosso modo, né? De nos render a essas experiências que são propostas pela vida. É aquela história, eu sou gentil desde que eu tenha afinidade com aquele com quem eu convivo, né? Eu sou gentil desde que o outro também seja gentil comigo, né? Eu trabalho em equipe desde que as minhas ideias na equipe, a minha opinião prevaleça e eu tenha destaque, porque eu só me sinto bem quando eu tenho destaque, quando eu me sinto ouvida, né? Quando eu estou à frente, quando eu lidero, quando todos os olhares de admiração estão voltados para mim. Eu ajudo desde que eu seja reconhecida por isso, né? Como benfeitora, como uma pessoa boa, como uma boa samaritana, uma boa cristã espírita, né? Como uma pessoa decente. Eu cultivo amigos desde que eles só se divirtam exclusivamente comigo, desde que eles sejam a minha propriedade, né? Então, parece que a cegueira de Paulo é bem parecida com a nossa cegueira. Só que nesse momento em que ele se clarifica, e é interessante esse processo, né, do ponto de vista espiritual, Paulo fica cego, mas naquele momento ele passou a ver a vida de um outro modo como nunca antes, né? Ou seja, por vezes contingências materiais são uma forma do alto nos levar a um momento de introspecção absolutamente necessário para o nosso processo evolutivo. Então, aquele evento, sob o ponto de vista espiritual, era muito importante para Saulo reajustar e realinhar a sua rota. A cegueira, na época Saulo, né, é um ponto culminante na sua história de vida, né? Emmanuel comenta isso dizendo que era justo que cessassem as suas percepções visuais a fim de que ele pudesse conservar para sempre a lembrança do glorioso minuto de sua transformação para uma vida mais sublime, né? Daquele encontro celestial com Jesus. E, mais tarde, diversas ocorrências também foram assim impactantes na vida de Paulo. Tem um momento, por exemplo, em que ele é preso em Filipos com Paulo e Silas e as celas da prisão se abrem e ele começa não a se inquietar para fugir, mas ele começa a falar para os encarcerados na mesma condição dele e de Silas sobre o Evangelho de Jesus, né? E quando o carcereiro, o Lucano, percebe que as celas estão abertas, ele tenta se matar, né? E é Paulo quem o impede desse ato, né? Dizendo que ele não faça isso, que ninguém vai fugir, que ele não se preocupe, porque os encarcerados estavam sob a sua responsabilidade, né? Que eles estavam ali naquele momento, um momento em que muitos presos se converteram ao Evangelho de Jesus, num momento assim de consumação com Deus, né? De comunhão com o alto, de convicção mais profunda, né? Sobre os seus ideais,
de realinhamento também das suas próprias rotas, né? De rendição à verdade. Então, Paulo nos ensina isso a todo momento. Não nos aproveitar das circunstâncias para benefício próprio, né? Alguém que nunca pensou em si mesmo, que doou a sua vida e fez um profundo sacrifício para vencer suas más inclinações durante a vida inteira em prol de um ideal, em prol de uma mensagem sublime, né? Em prol de ser servo de Deus, que nunca alimentou o desânimo. E olha que ele passou por algumas situações bem que deixariam qualquer ânimo resoluto mais desamparado, né? Mais entristecido. Ele foi preso, açoitado, apedrejado em praça pública, né? Já foi pago pela indiferença, já saiu debaixo de tapa com os judeus querendo martirizá-lo, né? Enfim, ele enfrentou o assédio, né? Sobretudo da espiritualidade inferior, até por conta das suas faculdades medianímicas, né? Principalmente naquele momento em que ele sai na perseguição. Essa é uma constatação que não está clara nem em Atos, nem na obra Paulo Estevão, mas eu imagino, ele sofreu assédio espiritual, né? Talvez até um processo obsessivo, naquele momento em que ele deu vazão a tantos crimes, né? Mas em momento algum cogita fugir pela porta falsa do suicídio ou incentiva isso, né? Sempre elege o trabalho como meta de vida, né? Como processo de regeneração da sua alma. Então, Paulo nos ensina que para evoluir a gente tem que abrir mão, né? Decidir perder o controle. E o resultado do encontro de Paulo com Cristo ressurrecto fornece uma ampla prova, né, de que essa foi uma experiência de uma mente sã, porque ele foi considerado louco, né? Paulo está demente, para ele ter largado todas as perspectivas. Gente, o Sinédrio na época, né, ele como doutor da lei, futuro rabino, ele herdaria a posição de Gamaliel, que já era um rabino consagrado. Tudo estava pronto para Paulo ter um apogeu político, religioso, né, ser uma das figuras mais importantes do Sinédrio. E isso daria a ele dinheiro, fama, riqueza, poder, status social, condição de se casar, de se manter, né? Ele abandona tudo isso. E ele dá as costas a tudo isso para recomeçar a vida como um tecelão comum. O apedrejamento de Estevão era a consumação, era o ponto alto, assim, a celebração desse momento em que ele viraria rabino, né? Se tornaria rabino. Então, realmente, aqueles que eram seus convivas achavam que ele tinha ficado demente, que estava doido, que perdeu a razão. Mas o encontro dele com Jesus, nós que conseguimos entender isso no sentido espiritual em profundidade, sabemos que é fruto de uma mente sã, que somente pode ser adequadamente interpretado como uma grande renovação, que transformou um inimigo figadal do Cristo num grande apóstolo, sim, né? Essa conversão de Paulo foi de altíssima significação e a sua importância essencial para a interpretação do seu ministério entre os gentios e sua união com Cristo é incontestável. Na sua vida, ele ficou um intervalo no deserto de Dan, na Transjordânia. Emmanuel nos conta que foram 3 anos consecutivos insolados no deserto. Depois ele passou os 3 anos seguintes pregando, né, em Damasco. Sobre a prisão exercida pelos judeus, ele fugiu para Jerusalém, né, onde Barnabé se aventurou a apresentá-lo aos líderes cristãos, compreensivelmente desconfiados. Na verdade, ele bate as portas da casa do caminho. Pedro, Tiago, João ficam um tanto quanto prudentes, né, para não recebê-lo naquele momento. Ele vai para uma estalagem, depois Barnabé vai lá verificar com seus próprios olhos. Seu ministério ali em Jerusalém, depois que ele é acolhido na casa do caminho, dura de uma forma muito conturbada e difícil 2 semanas, e novamente os judeus o procuram para assassiná-lo. E para evitar esse fato, Paulo retorna à região de Tarso, nas imediações de Tauro, passando ali por um momento de silêncio,
como um humilde tecelão, né, por mais algum tempo. Depois de alguns bons anos, Barnabé, ouvindo falar em sua obra e relembrando desse primeiro encontro, solicita a Paulo que fosse para Antioquia para ajudá-lo numa missão florescente entre os gentios, porque a época para lidar com os gentios, eles precisariam, né, de pessoas mais bem preparadas, que tivessem conhecimento do judaísmo e também do evangelho, e Paulo para isso era fundamental. Era o próprio apóstolo, né? Por isso o nome, apóstolo dos gentios, né? Era aquele que tinha essa missão que o Cristo não resguardou aos outros apóstolos, né? Pediu para que eles deixassem ide primeiro, né, as ovelhas desgarradas do povo de Israel, não vades aos gentios. Justamente porque haveria alguém mais bem preparado para isso oportunamente. Então, depois de um ano de bênçãos notáveis, Paulo e Barnabé foram enviados a uma visita em Jerusalém, e ao retornarem de Jerusalém, por volta do ano 46 depois de Cristo, né, mais ou menos, Paulo e Barnabé deram início às excursões de propaganda evangélica. A sua estratégia, que acabou se tornando um padrão para as missões paulinas, era pregar primeiramente na sinagoga de cada cidade, se não tivesse sinagoga ou igreja, pregar na praça pública, né? E isso gerou muitas repercussões, tanto por parte dos fariseus quanto por parte dos romanos. Mas, por outro lado, uma multidão de judeus, gentios, tementes a Deus, foram aceitando a mensagem e tornando o núcleo de uma nova assembleia local. E a pouco e pouco eles iam formando, ali nas cidades por onde eles passavam, o núcleo das igrejas cristãs nessa época. Então, quando isso não ocorria, quando a massa rejeitava o evangelho, às vezes de forma violenta, ele mudava o foco da pregação para os gentios e ia aonde lhe dessem espaço. Eu acho essa parte assim da vida de Paulo interessante, trazendo para o nosso mundo, né, para a nossa situação hoje, que às vezes a gente no primeiro obstáculo para, né? Não, esse negócio não vai dar certo e talvez não seja o momento, não estou me sentindo preparado agora, né? Eu não sinto que é a hora, talvez seja melhor para depois, para quando tiver outras condições. Paulo buscava as condições, né? Ele fazia acontecer. E com isso, atraía uma multidão de pessoas, né, à mensagem de Jesus. E isso começou a levantar algumas questões a respeito de como ficariam as leis e os costumes judaicos com a presença dos gentios, se eles deveriam ser circuncidados ou não, né? Tem uma assembleia para tratar disso tudo, etc. Então, tem muito pano de fundo, né, aí nesse momento, que não daria, né, para a gente explorar agora, né, nessa preleção, a gente está falando de um modo mais geral, mas o fato é que, ao voltar a Antioquia, mais ou menos 3 anos mais tarde, Paulo observa um movimento judaizante como uma ameaça a essa propagação do evangelho da graça. É como se os fariseus quisessem se fixar nos ritos exteriores mais uma vez, né? Nessas práticas assim, digamos, mais artificiais, né? Ou fixar-se em coisas de só menos importância, enquanto Paulo estava querendo é, é, priorizar, digamos assim, o teu do ensino, o processo de evangelização, né? Então, ele, desde o início, se exprime de uma forma enfática, opondo-se de modo claríssimo. Tem, inclusive, uma situação que ele repreende Pedro publicamente, e isso também é importante para o amadurecimento psicológico de Paulo, porque ele aprende não a ser conivente, mas a ser mais tolerante, né? Então, isso também é um fato assim, bem marcante da sua vida, que ele vai aprendendo com as experiências. E aí ele continua, né, nesse processo de excursão de propaganda, primeiro com Barnabé, depois com Silas, chega até Listra, quando ele conhece Timóteo,
que foi o filho espiritual, né, do apóstolo Paulo, conheci Lucas, depois se reencontra mais tarde com Lucas, quando ele vai a Troade, começando sua evangelização na região da Grécia, vai a Corinto, onde ele se demora por quase 2 anos, fundando uma comunidade cristã que haveria de ser fonte tanto de alegria como de provocações do futuro. Ainda hoje as epístolas de Paulo aos Coríntios, né, talvez sejam as mais conhecidas. Uma delas em que a gente tem o famoso hino à caridade, né, falando sobre o amor na sua mais profunda essência, e também em que a gente tem o que Hermínio Corrêa Miranda chama de Livro dos Médiuns de Paulo o Apóstolo, que é quando Paulo fala sobre a diversidade de carismas ou de dons, né, de que todos nós somos membros do corpo do Cristo, representando essa diversidade de faculdades, de atividades, né, e todos somos úteis do nosso modo à propagação do Evangelho e à vivência, né, dessa fraternidade. E ele começa também a escrever as suas epístolas por perceber não conseguir, né, estar à frente de todas as igrejas ao mesmo tempo. Então, a gente diz, né, que Paulo antecipou bem antes desse desenvolvimento tecnológico essa forma de que o pensamento é tudo, né? A forma não é nada, ou seja, eu não preciso estar de corpo presente nos locais para me fazer presente. E se hoje a gente está fazendo lives, a gente está continuando, né, nesse novo modo de falar do Evangelho, de continuar sintonizado, de continuar estudando, é inspirado também em Paulo. Paulo sempre teve um pensamento vanguardista à frente do seu tempo, né? Na igreja cristã, ele sugeriu coisas como cada apóstolo, ou melhor, cada seguidor do Evangelho, né, cada participante da comuna cristã precisa trabalhar para não ser pesado a economia do movimento, né? Precisa ter um ofício e tirar o seu sustento deste ofício, para que não misture aquilo que recebeu de graça, né? Para que dê de graça o que de graça recebeu e para que seja responsável pelo pão de cada dia, né? Daí o fato dele ser tecelão, de Barnabé ser oleiro, e cada um, né, Pedro pescador, e cada um ter a sua atribuição profissional. E isso é muito interessante, porque esse é um combate à profissionalização da mediunidade, ao mercadejar dos dons divinos, é um ode ao trabalho, né? Uma apologia ao trabalho, para que a gente possa, enfim, se sustentar pela força do nosso braço, né, ou da nossa inteligência, dependendo do trabalho. Além disso, ele dizia, né, defendia a ideia de que as igrejas já consolidadas deveriam ajudar aquelas que estavam começando a se estabelecer. Paulo não pertencia exatamente a uma igreja, a um lugar, ele sempre pertencia a um movimento, né? Pertencia guardava fidelidade ao Cristo. Então não tinha favoritismo, né, nesse sentido, o que é muito bom, né? A gente não vê jamais Paulo se regozijando com o fato de massagearem o seu ego, né? Ele não buscava reconhecimento próprio. Ah, isso daqui foi mérito de Paulo. Muito pelo contrário, ele sempre doava, digamos assim, né, os royalties, os direitos autorais ao Cristo, todo mérito ao Cristo. Então, eu acho isso muito importante para o dia a dia da gente, porque hoje a gente, querendo ou não, tem muito essa coisa da vaidade, né? De querer ter as palmas, de querer ter os likes, querer ter uma audiência, uma repercussão assim extraordinária, esquecendo do trabalho desconhecido, do trabalho anônimo, deixar-se levar por essas santas inspirações sem buscar reconhecimento, porque de nós nada temos, a não ser essa força, né, de trabalho, essa persistência, né, nessa atividade. Então, para Paulo,
todo o mérito era sempre de Jesus, né? E ele vai sendo moldado, né? A imagem e semelhança do que foi os cristãos, né? Os mártires, como o próprio Estevão, ele vai sendo moldado de acordo com aqueles, aqueles exemplos, né? Aquelas determinações, aqueles princípios trazidos por Jesus, né? Tanto que na obra Paulo e Estevão, Emmanuel vai dizer no capítulo 3, Lutas e Humilhações, que Paulo percebia na sua solidão os recursos do alto, que ele não estava sozinho, que a sua mente estava saturada de grandiosas e consoladoras inspirações, né? Não podia definir aquele estado espiritual, mas o caso é que dali por diante, sob a direção de Jesus, Estevão se conservaria ao seu lado como um companheiro fiel. Jesus quis que, em destarte, a primeira vítima das perseguições de Jerusalém ficasse para sempre irmanada ao primeiro algoz dos prosélitos da sua doutrina de vida e redenção. Então, Estevão não apenas contribuiu para levar o então Saulo de Tarso aos pés do Cristo, como permaneceu ao seu lado, né, como benfeitor espiritual, como espírito guardião, fortalecendo ele nos transes mais difíceis, né? Tanto que Paulo precisa enfrentar o seu testemunho em Jerusalém, né? Ele passa por diversas situações assim completamente imprevistas e bem trágicas em Éfeso, em diversas outras cidades, né? Assediado sexualmente e espiritualmente, né? Por uma moça que acaba se apaixonando por ele, deixando ele numa má situação, deixando Áquila e Prisca, que foi o casal com quem ele se relacionou no deserto, também numa situação ruim por conta da perseguição que ele sofria, né? Mas não obstante, seguiu até o fim com toda a bravura que lhe é peculiar. Ele tinha uma vontade de retornar a Éfeso para pegar as anotações, colher as informações de Maria de Nazaré para escrever, né, sobre a vida de Jesus, e não consegue fazer isso por conta da sua prisão, então ele dá esse conselho, né, faz esse pedido a Lucas, que foi o Evangelho de Lucas, né, esse consolidado das impressões de Maria de Nazaré. E depois também pede que Lucas registre, né, a vida e os atos dos apóstolos, que Lucas mais tarde escreve também, né, em Atos dos Apóstolos. Então, a vida de Paulo foi essa, enfrentamento de muitas lutas, né, ataques, saindo de cidade em cidade, sendo preso, construindo o trabalho e seguindo adiante sem olhar para trás, sem buscar reconhecimento, sem buscar recolher naquele momento, né, os frutos, deixando tudo isso para depois. Quando ele vai a Jerusalém, para impedir que ele fosse linchado, já próximo do fim da sua vida, ele é removido para Cesareia, onde um governador romano de nome Félix deixou ele na prisão por 2 anos. Ele ficou sabendo que os judeus queriam fazer com Paulo o que fizeram com Cristo. Veja que coisa deprimente, né? Passados tantos anos. E aí Festo, que sucedeu Félix, indicou que poderia entregar Paulo aos judeus para que por eles fosse julgado. Exatamente o que aconteceu com Jesus. Quando Anás e Caifás entregam o governador romano, né, Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos não sabe o que fazer com Jesus e acaba entregando nas mãos dos judeus para que fosse por eles julgado, e o Cristo termina crucificado. Então, conhecendo o resultado que adviria desse julgamento e achando ridículo, porque Paulo, não obstante o seu amor profundo pelo Cristo, sabia da sua condição espiritual, do abismo imenso que o separava de Jesus, e de que qualquer comparação nesse sentido com o próprio Messias seria ridículo. Então ele apela para a sua condição de cidadão romano para César. Essa decisão de Paulo, à época dos cristãos, né, não foi entendida muito bem por todos.
alguns achavam que Paulo estava com medo, né? E que tinha apelado para César, porque se o Cristo se rendeu, não seria uma atitude mais cristã, mais consoante o testemunho, ele também se entregar? Mas Paulo, inspirado pelo alto, estava caminhando exatamente para aquilo que era a consumação da sua missão, né? Então, dessa maneira, ele vai a Roma, alargando também, né, fazendo com que o evangelho saia daquele círculo estreito da Ásia, né, partindo para Roma, depois ele vai à Espanha, e aí ele, por onde chegava, falava do evangelho, deixava alguma semente em uma igreja cristã primitiva, né, fundada, e é, enfim, morto a mando de Nero, né, numa emboscada, mais ou menos aí no ano 67 depois de Cristo. Os teólogos não são unânimes em relação a datas, não. Mas o fato é que o nosso querido apóstolo combateu o bom combate, terminou a carreira, conservou a fé, e sua coroa já o esperava, porque foi dedicado e abnegado durante sua vida. Então, meus amigos, o pensamento de Paulo é esse, é o pensamento da retidão. A retidão para Paulo é um conceito ético, um conceito moral. A fé significa muito mais do que acreditar. Fé não é acreditar, fé é entrega, né? Fé é certeza íntima, é colocar o pé com uma convicção de que Deus colocará o chão, né? As suas ideias, de certo modo, né, de modo assim contestável, foram muito importantes, significativas para o cristianismo como um todo. Paulo não entendia a redenção humana pelo Evangelho como se fosse um livramento dos nossos pecados, né? Mas uma planificação do que ele entendia como parúzia. Ele chamava de parúzia a segunda vinda de Jesus à Terra. Então, dentro desse contexto, a redenção significaria essa unificação e planificação, né, do ser com o Pai e dessa comunhão de propósitos, né, para que nós também pudéssemos ter vida nova, ser ressurrectos, né? Ele tinha muitos conhecimentos sobre a vida espiritual, que ele deixa claro nas suas epístolas, mesmo antes de toda a codificação kardeciana, de todos os conhecimentos espíritas, né? E é alguém que, não obstante cego fisicamente, quando se encontra com Jesus, a partir daquele momento abre-se a sua visão espiritual. Paulo, que só conheceu Jesus em espírito, né? Todos os seus contatos com o mestre são mediúnicos, para uma comunicação com Jesus que muito dificilmente se manifestou, só mesmo por meio de um médium do nível espiritual e moral de Paulo, né? Jesus aparece toda a sua glória reluzente para Paulo, justamente para provar a ele o que ele queria saber. Então, meus amigos, já caminhando para o final e desde já agradecendo, né, por tudo, gostaria aqui de finalizar com uma própria epístola paulina, né? Mas antes disso dizer que a história de Paulo é uma história assim extraordinária, mas a gente não tem Paulo como um santo, nem como alguém desprezível, né? Paulo é uma figura humana que nos mostra os processos pelos quais a gente passa, que muitas vezes, não obstante o nosso compromisso espiritual, o nosso planejamento reencarnatório, a neblina carnal obnubila sentimentos e expressões de emotividade, sobretudo aqueles mais sublimes e sutis, que muitas vezes são reprimidos pelo ego, mas que em qualquer momento da nossa vida a gente pode ter um momento de reflexão, iluminação espiritual e pode realinhar a nossa rota, se reajustar e entrar na vida, né? Efetivamente aproveitar a oportunidade que a gente tem para fazer diferente. Se esse momento ainda não chegou na nossa vida, saibamos, esse momento pode ser iniciado
a qualquer tempo. Emmanuel é categórico em dizer: todos os homens, menos rudes, têm uma missão, pequena ou grande. O chamado do Cristo nos chega de diferentes formas. Basta que nós tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. E aí, para fechar essas explanações, né, muito modestas, muito singelas, porque a gente poderia ficar aqui, né, muitas horas falando sobre Paulo e nunca esgotaríamos tudo que ele representa, né? Gostaria de citar aquilo que ele escreveu no capítulo 1º da sua epístola aos Gálatas. Capítulo 1º, versículos 11 e 17. Faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Então eu creio que esse trecho sintetiza bem a história de Paulo, né? O evangelho que ele propagandeou, defendeu, pregou, não foi anunciado segundo os homens. Foi uma revelação divina. É como se ele sempre soubesse, mas não se recordasse. E no momento em que ele tem a iluminação espiritual, pelo contato com Jesus Cristo, ele percebe qual é a sua verdadeira missão e propósito de vida. Ele reconhece a sua perseguição aos cristãos primitivos, a sua conduta, não obstante fiel ao judaísmo, tão martirizante e assassina, e o quanto que ele gozava de privilégio, né, entre os seus compatriotas, sobretudo aqueles que conviviam com ele no Sinédrio, que tinham-no sempre como zeloso das tradições judaicas. Mas, quando ele descobriu que efetivamente a sua missão é uma missão apostolar, para levar o evangelho do reino a todos, a começar dos gentios, ele não titubeou, ele não voltou atrás, não olhou para trás, né? Seguiu sempre em frente e não buscou que alguém reafirmasse ou confirmasse isso para ele. Ele simplesmente entregou-se rumo à meta sem nenhum tipo de distração. Então eu acho que isso é bem representativo para a gente. Quantas vezes a gente fica, meu Deus, o que queres que eu faça? Aí a gente ouve na palestra o que Deus quer que a gente faça, a gente lê nos nossos estudos o que Deus quer que a gente faça. A gente ouve na terapia, né? Cai em si sobre o que Deus quer que a gente faça. A gente analisa nas nossas relações o que Deus quer que a gente faça. A vida mostra o que Deus quer que a gente faça por diversas formas, né? Mas a gente sempre quer mais uma confirmação, mais uma certeza, mais um cheque, como se a gente esperasse um relatório impresso nas nossas mãos. E não trabalha para poder fazer o que Deus quer que a gente faça. Paulo era esse exemplo. Então, meus amigos, é mais ou menos isso. Espero penhoradamente que tenha sido de alguma sorte útil, que vocês tenham saído mais empolgados, animados, né? Assim, embevecidos com a figura de Paulo, né? Que é uma figura extraordinária, muito melhor do que consegui aqui passar para vocês.
E até uma próxima oportunidade. Gratidão a todos. Fiquem com Deus. Muito obrigada.